Esta semana, a nossa proposta é criar histórias em quadrinhos. A ação de contar histórias através do desenho acompanha o ser humano há milênios. Entre os diversos exemplos, destacamos a arte rupestre, produzidas em cavernas, grutas e ao ar livre. A arte egípcia, encontrada nas paredes dos palácios, templos e em estelas funerárias. E a arte asiática, com uma diversidade de imagens ilustrando muitos objetos, entre eles os scrolls. No século XIX, surgirá uma nova modalidade de histórias ilustradas, que ganhará o gosto popular e hoje faz parte de momentos da infância de muitas pessoas. São as chamadas revistas de histórias em quadrinhos, ou os gibis. O norte-americano Richard Felton Altgeld foi um dos pioneiros dessa arte. No Brasil, no século XX, destacamos Maurício de Souza, com a sua Turma da Mônica. A criação de uma história sempre tem como ponto de partida uma inspiração, seja uma pessoa, uma lenda, um objeto, um acontecimento. Convidamos você a explorar os personagens presentes na Casa Museu Eva Clabin para se inspirar e criar as suas histórias ilustradas, com diversas figuras e suas aventuras. Que tal criar uma história em quadrinhos com as aventuras do Fauno? Ou os mistérios do Cão de Fo? Quem sabe ainda falar da lenda da dama chinesa e seu camelo? Personagens e histórias não faltarão. Vamos ao passo a passo. Olá pessoal, agora nós vamos aprender a fazer uma história em quadrinho. E para fazer essa atividade a gente vai precisar de folha branca, lápis, borracha, régua e se você tiver em casa uma folha colorida e lápis de cor ou canetinha para colorir. Para fazer essa história, a gente vai precisar escolher uma personagem. Eu escolhi uma personagem da Casa Museu Eva Clabin, a Miss Williams, que é personagem de um quadro. Bom, escolhendo a personagem, agora a gente precisa criar a nossa história. A nossa história ela não vai ser feita na forma de um texto, mas ela vai ser numerada, para que a gente possa saber qual parte da história vai para cada quadrinho. Para criar a história, a gente precisa pensar no início da história, o meio, onde acontece algum problema, e o fim, onde esse problema é resolvido. Na minha história, Miss Williams fica sentada no sofá pensando, e os funcionários se perguntam sobre o que ela pensa. E aí o marido dela tem uma grande ideia de perguntar para ela sobre o que ela pensa tanto. E no final, ela pede para ele não interromper ela, porque ela está criando uma música. Bom, agora que a gente já pensou a nossa história, a gente pode criar a nossa revistinha. Para isso, a gente vai precisar pegar a nossa folha e dobrá-la pela metade. E se você tiver em casa, você pode usar uma folha colorida para fazer a capa. E é só dobrar por cima da folha branca. Eu tenho um exemplo de como ficou. Para prender uma folha na outra, a gente tem duas possibilidades. Com a ajuda de um responsável, a gente pode costurar uma folha na outra, ou se você tiver um grampeador em casa, você também pode grampear as folhas. E ela fica bem presinha. Depois disso, a gente precisa criar os quadrinhos. Na minha história, eu vou precisar só de 7 quadrinhos. Então, eu usei bastante o tamanho da folha, colocando esses retângulos bem grandões para os meus desenhos. Com a ajuda da régua e do lápis, eu dei mais ou menos o espaço de 1 centímetro de cada lado do retângulo. E assim eu dei um espaço bem grande para fazer o meu desenho. E agora é a hora de preencher a nossa história em quadrinhos. Lembrando que para fazer uma história em quadrinhos, a gente não escreve texto, mas usa balões. Então vou mostrar como ficou a minha história depois que eu coloquei os balões. Aqui está a Miss Williams pensando e por isso eu uso um balão de pensamento. Aqui os funcionários conversam sobre o que ela pensa, então o mesmo balão serve para os dois personagens. Aqui o marido da Miss Williams tem uma grande ideia de perguntar para ela o que ela pensa. Os funcionários falam com pressa que precisam fugir, porque o patrão está de olho neles. Então ele pensa em conversar com ela e a Miss Williams fala para ele que ela está pensando em música, para ele não atrapalhar ela. Fim, essa é a minha história. Como vai ficar a sua história em quadrinhos?